Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre Flashback Pluggable Database, que é uma new feature que foi introduzida no 12.2 e é realmente uma feature muito útil no dia a dia. Mas antes da gente partir para a prática, pessoal, vou dar uma breve introdução, falar um pouquinho do que é a tecnologia de Flashback, até para quem está começando não ficar perdido quando a gente partir para a prática, tá bom? Então eu sempre gosto de dar essa introdução e depois a gente já parte para a prática, mão na massa, tela preta. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu habilitar aqui a minha caneta. E é o seguinte, pessoal, a tecnologia de Flashback não é uma tecnologia nova, tá? Ela foi introduzida no Oracle 10G, então isso não é de agora, tá? O Flashback ele já existe já há bastante tempo, tá? Desde a versão 10G. O que é relativamente novo, né, é o Flashback Pluggable Database, tá? Ele não é tão novo, né, porque a gente já está na release 19, vamos para 21C, né? E o Flashback Pluggable Database ele foi introduzido na 12.2, tá? 12CR2. É relativamente novo, mas a tecnologia de Flashback em si não é nova. E para que a gente utiliza, né? Qual é a utilidade da tecnologia de Flashback? Basicamente, pessoal, para a gente poder encontrar soluções para problemas lógicos, tá? O Flashback ele não atua por exemplo, arquivos físicos como data file, tá? A ideia dele é resolver problemas lógicos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha aqui, ó. Se você realizar um delete em alguma tabela, tá? Por exemplo, então você deletou os dados de alguma tabela. Com o Flashback você consegue voltar, reverter esse delete que você fez, por exemplo, em alguma tabela importante do banco de dados, você consegue reverter esse delete. Por exemplo, você dropou uma tabela, tá? Então você consegue fazer o undrop dessa tabela, né? Consegue voltar essa tabela utilizando a tecnologia de Flashback. Você consegue fazer consultas, né, em dados em uma determinada tabela, em períodos específicos de tempo. Então você consegue criar, por exemplo, vários pontos de restauração, T1, T2, T3, e você ficar voltando para poder consultar os dados dessa tabela, tá? Você também consegue voltar todo o seu banco de dados em um ponto do tempo, que é o Flashback Database, e o que a gente vai mostrar na aula de hoje, entre outras coisas que você pode também fazer com a tecnologia de Flashback. Como eu falei para vocês, pessoal, o Flashback, olha só, ele não atua em arquivos físicos, tá? Como data file, ele só atua na parte lógica. E o Flashback, ele não é, colocam isso na cabeça, tá, pessoal? Ele não é um método de recuperação que vai substituir ferramentas, por exemplo, como RMAN, Datapump. Ele é um complemento, tá? Você não vai deixar de fazer o seu backup RMAN, não vai deixar de fazer o seu backup Datapump. O Flashback é um complemento a mais, né, que você pode utilizar aí no seu dia a dia. E como eu falei para vocês, ó, o Flashback Pluggable Database é uma new feature que foi introduzida aí no 12CR2. O que acontece, pessoal? Antes do 12CR2, a gente não podia realizar um flashback somente em um PDB. A gente tinha que fazer um flashback a nível de container, tá? Isso falando de flashback database. O que acontecia? Quando você realizava esse flashback database em cima do container, todos os PDBs daquele CDB eram afetados. Então não era uma coisa interessante. Com essa nova feature, né, você consegue fazer um flashback database somente em cima de um PDB. E os demais PDBs, eles podem continuar sendo utilizados, podem continuar em operação, que eles não vão ser afetados, tá? Então realmente isso foi uma feature muito bacana, tá? Que é realmente uma mão na roda, você não precisar afetar outros PDBs, até porque isso é realmente muito ruim. E pessoal, antes da gente partir então para a prática, eu quero só deixar essa tabelinha marota aqui para vocês. E pessoal, recomendo que vocês gravem essa tabela aqui. Flashback é um assunto de prova de certificação, ele cai na OCP 19, quem quer fazer prova de certificação. Então, cara, essa tabela aqui, ela vai te ajudar muito na hora da prova, tá? Essa tabela aqui, cara, tem que gravar, tá? Então recomendo que tira foto, armazena essa imagem aí, porque ela é realmente muito interessante, tá, pessoal? Olha só, aqui são algumas tecnologias de Flashback, como por exemplo o Flashback Database, a gente tem o Flashback Drop, o Flashback Table, o Flashback Query, o Version e também o Transaction. E olha só, aqui do lado eu deixei o que eles utilizam para realizar o Flashback. Então, por exemplo, no Flashback Database, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? A gente vai utilizar o que a gente chama de Flashback Logs. Então, sempre que eu precisar realizar um Flashback, eu vou utilizar os Flashback Logs. No Drop, a gente já utiliza a Recycle Bin, tá? Então, sempre que eu for utilizar um Flashback Drop, eu vou utilizar a Recycle Bin, tá? E os demais aqui, ó, o Table, Query, Version e também o Transaction, eles vão utilizar os dados de undo, tá? Pessoal, isso é importante, cai na prova, grava isso, tá? Porque eles podem colocar algum tipo de tecnologia e perguntar se vai utilizar dados de undo, por exemplo, colocar um Flashback Drop e perguntar se utiliza dado de undo, tá? Então, cuidado para não errar isso daí,
porque isso cai na prova. Eu deixei aqui também alguns exemplos do que cada flashback pode fazer. Por exemplo, Flashback Database pode desfazer um Truncate Table. Um Flashback Drop pode desfazer um Drop Table. Um Flashback Drop pode desfazer um Drop Table. Um Flashback Table pode desfazer um update com algum erro errado, né, que você fez. O Query, você pode comparar dados de tabela em diversos pontos no tempo, né? O Version também, comparar versões de uma tabela, né? E o Transaction, investigar as transações que alteraram uma determinada tabela, tá? Isso são alguns exemplos, né, do que esses flashbacks aí podem fazer. Claro que, por exemplo, aqui o Flashback Database, ele pode voltar um drop, porque realmente ele volta, né, o database num ponto do tempo, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Mas foi alguns exemplos que eu queria deixar aí para vocês. Então, ó, salvem essa tabela aí, tá bom? Pessoal, vamos partir para a prática agora, tela preta, e vamos colocar a mão na massa, e eu vou mostrar para vocês como que faz o Flashback Pluggable Database. Então vamos lá, pessoal, já estou aqui, tá, no meu MOBA XTERM, no meu terminal, tá? Eu já tenho um banco de dados Oracle funcionando, tá? Ele está utilizando a arquitetura multitenant, tá? Então eu vou acessar ele aqui, ó, SQL Plus /SSDBA, né? Vou consultar aqui quais são os PDBs que eu tenho, né? Olha só, eu tenho apenas o MyPDB1, então vou fazer o seguinte, alter Pluggable Database MyPDB1 Open, tá? Vou abrir esse PDB e vou também create Pluggable Database MyPDB2 from MyPDB1, tá? Vou criar um outro Pluggable Database, pessoal, para mostrar para vocês que o MyPDB2 ele não vai ser afetado enquanto eu atuo em cima do MyPDB1, tá bom? Então vou criar esse MyPDB2, tá? A partir do MyPDB1. Beleza, pessoal? PDB criado, tá? Vou dar um clear aqui. E o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é configurar a flash recoviária, tá? A FRA. Que aí é o seguinte, na realidade a minha já está configurada, tá? Mas o parâmetro de configuração da FRA é esse aqui, ó, db recovery file dash, tá? E aí você tem que colocar aqui o local da FRA. Nesse meu caso aqui, né, é o 01 app Oracle Flash Recoviária. Tá? Então vocês têm que configurar esse parâmetro aqui para utilizar a flash recoviária. A gente vai armazenar os flashback logs nesse caminho aqui, tá? Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui esse caminho, ó. Tem um outro terminal aqui, ó. Vou dar um CD aqui, né? E olha só, aqui dentro do CDB eu não tenho, por enquanto, ó, os flashbacks, né? Nenhuma pasta de flashback, tá? Quando eu começar a utilizar o flashback, vocês vão ver que vai ser criada uma pasta aqui para poder armazenar os flashback logs. Uma outra coisa importante também, pessoal, é a gente configurar a nossa retenção, tá? Deixa eu pegar aqui o parâmetro para mostrar para vocês, que é esse parâmetro aqui, pessoal, o DB Flashback Retention Target, tá? Esse parâmetro aqui, pessoal, ele vai ser configurado a retenção dos flashback logs, tá? Aqui nesse caso, ó, esse valor aqui, ele é em minutos, tá? Então esse 1440 aqui é igual a um dia, tá? Mas você pode aumentar esse valor para você poder reter os seus flashback logs por um período maior de tempo, tá? Basicamente você pega esse valor, divide por 60 e divide por 24, que você vai ter o valor igual a um dia. Mas, por exemplo, ó, se eu quisesse alterar esse valor aqui, pessoal, olha só. Basta eu dar um alter system set db flashback retention target igual, passa o valor, nesse caso aqui então são 3 dias, scope both. E agora a gente vai consultar aqui novamente, né? E olha só, eu já configurei então para reter os meus flashback logs por 3 dias. Uma outra coisa muito importante, pessoal, que a gente tem que também fazer, né? É verificar se o archive log está habilitado. Tá? O Archive Log List, ó, o meu já está habilitado, tá? É importante também ter o Archive Log ativado, tá? Eu já mostrei, se o seu não tiver em Archive Log, eu já mostrei em outras aulas como que faz para você ativar o seu Archive Log, tá? Outro ponto muito importante também é você verificar se a sua local undo, tá, está como true, tá? Que você está utilizando a local undo e não a shared undo, tá? Não quer dizer que você não possa utilizar a shared undo, tá? Mas você não consegue, você só conseguiria com a shared undo fazer pontos de restauração limpo, né? Eu já tentei fazer pontos de restauração sem ser limpo e na hora de voltar ele reclamava que não era um ponto de restauração limpo, tá? Então é realmente muito importante que você utilize a local undo para a gente conseguir fazer por exemplo, um ponto de restauração sem ser limpo, garantido, mas que você vai realmente conseguir realizar o flashback, tá? Então deixem o local undo como true, tá? Se o seu não tá como true, eu já mostrei também em aulas anteriores, né? A gente tem isso na nossa formação, como que faz para você trocar, né, de shared para local undo e de local undo para shared. E depois dessas verificações, né, depois de ter tudo isso
funcionando, tá? A gente vai basicamente, então, ativar o nosso flashback, tá? Então, basicamente, deixa eu só conferir se eu estou aqui no CDB root, tá? Eu estou no CDB root. Basicamente, então, pessoal, se o nosso archive log tiver habilitado, né, eu posso rodar o comando direto com tudo aberto, tá? Então, deixa eu verificar aqui se a gente está com o flashback on. Olha só, o flashback ele não está ativo, tá? E basicamente, para ativar o flashback, a gente vai rodar o seguinte comando. Tem que ser no CDB root, tá, pessoal? Não dá para fazer isso no PDB. E a gente vai rodar basicamente esse comando aí, ó, alter database flashback on. Então, beleza, pessoal, flashback ativado, tá? Vou só conferir aqui realmente para saber, olha só. Flashback já está como yes, tá? E basicamente agora a gente vai atuar então em cima do nosso MyPDB, tá? MyPDB 1, que no caso vai ser o que eu vou utilizar para poder criar os pontos de restauração para a gente poder fazer o flashback, tá? O flashback Puggable Database, pessoal, vai ser em cima do MyPDB1, tá? E a gente vai utilizar o MyPDB2 para mostrar que nada vai ser mudado nele, tá? A gente vai fazer um estudo de caso aqui, vou mostrar para vocês, tá? Primeira coisa, é importante também a gente saber se todas as table spaces, tá? Estão utilizando o flashback. Olha só, tá tudo como yes, você pode rodar esse comando aqui, tá? E as table spaces também é importante que estejam utilizando a tecnologia de flashback. Aí é o seguinte, pessoal, depois de a gente fazer tudo isso, tá? A gente já pode então começar a criar os nossos pontos de restauração, tá? Existem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. A gente pode utilizar o SCN, que é o System Change Number, tá? A gente pode fazer isso utilizando uma data, né, específica. A gente pode fazer isso utilizando, por exemplo, um ponto de recuperação garantido, um ponto limpo, né, que é aquilo que eu falei para vocês, se a gente estiver utilizando a Shared Uno, por exemplo, a gente tem que fazer um ponto limpo, tá? Então a gente tem algumas formas que a gente pode utilizar, né, para poder criar um ponto de restauração. Basicamente, né, para esse exemplo, eu vou utilizar um ponto de recuperação garantido, tá bom? Antes da gente criar esse ponto de recuperação garantido, vamos fazer um estudo de caso aqui, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, alter session, set container igual a cdb root. Tá? Deixa eu verificar aqui os meus PDBs. Deixa eu abrir o meu MyPDB2, Puggable Database, MyPDB2 Open, tá? Vou abrir aqui para a gente poder criar algumas tabelas aqui para a gente poder testar o nosso cenário, tá? Então, show PDBs. Beleza, pessoal, então olha só, eu estou aqui com o MyPDB1, tá? Deixa eu dar um clear aqui, show PDBs. Então eu estou aqui com o meu MyPDB1, tá? E o meu MyPDB2, tá, pessoal? O Flashback Puggable Database, ele vai ser em cima do MyPDB1, tá? Eu vou mostrar para vocês que o MyPDB2, ele não vai ser afetado. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso estudo de caso, tá? Primeira coisa é a gente dar, então, um alter session aqui para o MyPDB1, show com o name, tá? Para a gente começar a criar, então, as nossas tabelas, tá? Pessoal, basicamente é o seguinte, tá? Eu vou criar uma tabela chamada Flashback Table, tá? Bem simples, com uma coluna, nada demais, tá? Vou inserir aqui alguns registros, tá? E vou comitar, beleza, tá? Deixa eu dar um clear aqui. E olha só, se eu der um select aqui agora nessa tabela, olha só, eu tenho 5 registros que eu acabei de inserir, tá? Vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma outra tabela. Vou dar um comando aqui de create table. Criei uma outra tabela chamada Flashback 2, inseri alguns registros e comitei, tá? A mesma coisa da 1, só para mostrar que eu tenho duas tabelas então, Flashback 1 e Flashback 2, tá? Beleza, pessoal, isso tudo tá dentro do MyPDB1. Aí é o seguinte agora, pessoal, eu vou criar então um ponto de restauração garantido, tá? Dentro do meu MyPDB1. E o comando é basicamente esse daí, ó. Create Restore Point. Aí você coloca o nome do Restore Point. Nesse caso aqui eu estou utilizando T1, mas você pode colocar o nome que você quiser. Guarantee Flashback Database, tá? Basicamente só isso, tá? E olha só, já criei o meu ponto de restauração, tá? Então, ó, eu criei duas tabelas, tá? Flashback 1 e Flashback 2. Criei o ponto de restauração. O que eu vou fazer agora? Vou criar, então, uma terceira tabela, tá? Olha só, Flashback 3... Vou inserir os registros, os mesmos 5 registros, tá? Que eu inseri na 1 e na 2. Vou comitar. E olha só, vou dar então aqui um select. Olha só, eu também tenho 5 registros nessa minha Flashback 3, tá bom? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou dar um alter session, tá? Deixa eu dar um clear aqui. Vou mudar para o meu MyPDB2, tá? Olha só, mudei para o meu MyPDB2. Aqui eu não criei nenhuma tabela ainda, tá? Fiz o ponto de restauração, tá? E aqui no meu MyPDB2 eu não criei nenhuma tabela. O ponto de restauração no MyPDB1, tá? O que eu vou fazer agora? Vou criar então a Flashback 3 também, tabela aqui no meu MyPDB2, tá bom? Então olha só,
criei. Isso tudo depois que eu fiz o ponto de restauração lá no meu MyPDB1, tá, pessoal? Beleza? E aí é o seguinte, pessoal, depois disso, ó, eu vou voltar então aqui para o meu MyPDB1, tá? Ó, dei um Alter Session, vou dar um clear aqui, show com name, tá? E aí agora é o seguinte, pessoal, agora o nosso teste é o seguinte, o que eu vou fazer, tá? Eu vou truncar a tabela, tá? Eu vou truncar a tabela que eu criei antes de eu criar o ponto de restauração, que no caso foi a Flashback Table, ó, trunquei ela, e a Flashback Table 2, tá? Olha só, trunquei essas duas tabelas, ok? Se eu der um select aqui, ó, olha só, não tenho mais nenhum dado, tá? E não tenho mais nenhum dado, porque eu acabei de fazer um truncate na tabela, tá? Porém, a Flashback 3, ó, que eu criei depois do ponto de restauração, ela ainda tem os dados aqui, tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu vou fazer, então, tá, um flashback Puggable Database no meu MyPDB1, beleza? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é fechar o meu MyPDB1, tá? Então, olha só. Eu estou aqui dentro do meu MyPDB, né? Eu vou fechar ele, tá? Fechei. O que eu vou fazer? Vou dar um Alter Session aqui, ó. Alter Session. Set container igual a cdb root. Para mostrar para vocês que o MyPDB2, ó, vou dar um clear aqui, ó, show com name. O MyPDB2, show com name não, show PDBase. O MyPDB2, pessoal, olha só, ele continua como read-write, tá? Ele está sendo utilizado, está aberto para os usuários acessarem. Apenas o MyPDB1 que eu coloquei ele como mounted para a gente poder efetuar a operação. Então vamos lá, pessoal. Basicamente agora o que eu vou fazer, ó, é fazer então o flashback, tá? Qual é o comando, né, para a gente realizar o flashback Puggable Database? É exatamente esse aqui, ó. Flashback Puggable Database, MyPDB1, to restore, coloca o nome do ponto de restauração que você criou. Que nesse caso aqui é o T1, tá? Então basicamente, ó, vou executar esse comando, ó. Já então fiz o flashback aqui no meu MyPDB1, tá? E eu vou basicamente agora abrir o meu Puggable Database utilizando a opção Reset Logs, tá? Beleza, pessoal? Olha só, show PDBase. Olha aqui, já então fizemos o flashback no MyPDB1 e abrimos com o Reset Log, tá? O que vai acontecer agora? Vamos testar. Vou dar um Alter Session aqui, ó. Set container igual a MyPDB1, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um select aqui, ó, na minha Flashback Table, tá? Olha só, já tenho ela então novamente, ó, a que foi deletada, tá? Eu tenho aqui a Flashback 2, olha só, que também foi deletada, ou seja, ele voltou todo o Puggable Database no período do tempo que a gente criou aquele ponto de restauração, tá? Então a gente tinha essas duas tabelas aqui com esses dados, então a gente conseguiu recuperar. Porém, galera, o que acontece? A Flashback Table 3 foi criada depois do ponto de restauração, ou seja, ela não existe aqui no MyPDB1, porque ela foi criada depois do ponto de restauração T1, tá? A gente teria que criar, por exemplo, um ponto de restauração T2 para ter essa tabela Flashback 3, tá? Agora a pergunta é, Alter Session, set container igual a MyPDB2. Será que o PDB2 foi afetado? Né? A princípio, né, ele tem que estar com a tabela Flashback 3 aqui. E olha só, nada mudou. Não afeta, pessoal, nada no MyPDB2, tá? Tudo acontece apenas no MyPDB1 e esse é o poder do Flashback Puggable Database. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, apresentar essa feature que realmente é muito interessante, Flashback Puggable Database, e também mostrar esse conhecimento porque isso cai na prova de certificação, tá? Então, estudem bastante isso, gravem aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou tentar estar passando mais variações aí de flashback, mostrar outros cenários para a gente conseguir realmente abordar todo esse conteúdo para quando você realizar a sua prova de certificação, até mesmo no mercado de trabalho, né? Você realmente está dominando essa tecnologia de flashback, tá bom, pessoal? Então foi isso para a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.